Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção da primeira atividade que a gente teve ali sobre as partes do mapa e também sobre história da astrologia, né? Revisando alguns conceitos. Então, vamos direto ali pra atividade, vamos ser bem práticos aqui, né? Pra gente tirar as eventuais dúvidas que vocês tenham e depois na live, lá quando a gente for conversar, a gente já tratar de alguns pontos mais específicos. Então, bora lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela e nós vamos fazer juntos essa atividade. Bom, nós temos aqui então, né, a aula da história da astrologia e organização do mapa. Primeira questão, sobre a astrologia. É correto afirmar que a astrologia descreve o destino da pessoa, mostrando aquilo que irá acontecer na vida dela? Foi mais ou menos a conversa que a gente teve há pouco tempo, lá no canal, inclusive, e no grupo também, sobre a questão dessa influência da astrologia, né? Que eu até comentei com vocês sobre aquela frase de que os astros não influenciam, os astros inclinam. O que significa? Essa ideia de que existe um destino traçado, de que o que está no nosso mapa é uma verdade absoluta, é algo assim muito concreto, exato. Essa percepção não é exatamente assim que as coisas ocorrem. A gente tem aqueles aspectos acontecendo no nosso mapa, a gente tem trânsitos que ativam certas coisas, mas a gente tem a nossa atuação diante desse mapa. É o que eu faço com esse meu mapa astral, com essas características que eu tenho. Então, essa questão aqui, o mapa astral, ele não é algo que nos dá respostas prontas, né? Ele nos mostra tendências. A astrologia mostra tendências indicando potenciais e desafios na vida da pessoa? Sim, a astrologia faz isso. Essa é a questão correta, né? Ela mostra tendências ali. Tanto que quem já fez o mapa aqui com a Conscientize, a gente coloca pontos fortes e pontos desafiadores. Porque eu posso vivenciar, por exemplo, aí a Vênus em Escorpião, sendo uma pessoa muito possessiva, e eu posso vivenciar essa mesma Vênus em Escorpião, sendo uma pessoa que entende o valor das coisas, que entende a profundidade das coisas. Então, são duas percepções diferentes, depende do nosso grau de consciência e tudo mais. Vamos só ver a terceira questão para ver o porquê que não é ela, né? Astrologia é um estudo de adivinhação. Não é adivinhação, porque ele não vai nos mostrar ali, como eu falei exatamente, você vai conseguir um emprego tal, na rua tal, na empresa tal, né? Inclusive tem análises de trânsitos e de aspectos que chegam bem próximos, sim, da realidade. Mas não é uma adivinhação especificamente, né? É uma observação do que está mais propício naquele momento. Segunda questão, qual a relação da astrologia com a mitologia? A mitologia, através dos deuses e mitos, nos diz muito sobre a astrologia. Sim, essa é a questão correta. E por quê? Quando a gente começa a aprofundar os estudos, a gente vai ver, logo que a gente começar a entrar em signos, eu já vou começar a comentar para vocês, que cada signo tem um regente planetário. Cada signo tem um planeta que rege aquele signo, tá? Esse planeta e esse signo, ele tem associação com um deus mitológico. Então, no final lá de cada aula, eu vou deixar o mito relacionado a esse signo, relacionado ao planeta. Então, sim, a astrologia e a mitologia, elas se conversam muito, né? Elas têm uma ligação muito forte. A astrologia substituiu a mitologia? Não, são coisas complementares. São coisas que se conversam, como a gente falou. Nenhuma relação, são conteúdos distintos. Também não, porque a gente viu que tem uma relação muito forte entre as duas. Para que utilizar o mapa astral natal? Vamos lá. Para análise do momento de nascimento de uma pessoa específica. Natal, pense em Natal de nascimento, né? O que a gente comemora no Natal? O nascimento de Jesus Cristo. Né? Natalidade, o que é o índice de natalidade? O índice de nascimentos de crianças. Então, mapa natal, ele vai avaliar ali o momento do seu nascimento, né? E é de uma pessoa em específico. Por quê? Vamos lá para as outras questões. Para análise de 2 mapas astrais, como mapa de casais. Nesse caso, a gente vai ter 2 mapas natais, mas nesse caso a gente vai estar falando de uma sinastria, que é quando eu
combino um mapa e outro. Aí eu tenho uma sinastria, esse conjunto, né? Como que eles interagem. Para análise de trânsitos astrológicos. Trânsitos astrológicos a gente vai avaliar, por exemplo, na Revolução Solar, no mapa de trânsitos propriamente, né? Não é o mapa natal. O mapa natal é aquele do nascimento. E aí eu vou me basear, claro, no mapa natal para fazer os trânsitos, mas são mapas diferentes. Para que é utilizado o mapa de sinastria? Análise do momento de nascimento de uma pessoa específica? Não, né? Porque o mapa de nascimento é o mapa natal. Para análise de 2 mapas, como o mapa de casais? Sim, quando eu tenho um mapa e outro, eu estou comparando. Não necessariamente precisa ser sempre de casal, assim, amoroso. Eu posso fazer isso com um filho, com um amigo, com um colega. Mas sempre que eu tiver 2 mapas, eu estou falando de uma sinastria. Para análise de trânsitos astrológicos, também não, né? A análise de trânsitos vai ser, como eu falei, ou a Revolução Solar, ou a própria análise de trânsitos, ou de repente pode fazer a astrologia horária. A gente vai ter análises específicas aí para essa observação dos trânsitos. Chegamos nas questões que a gente tem algumas imagens para olhar aqui e interpretar, né? Vamos lá. Observe a imagem abaixo e indique quais planetas os símbolos circulados representam. Então, aqui, lá no grupo da turma, e eu deixei na sala de aula também, um PDF com os símbolos dos planetas, os símbolos dos signos, para vocês irem pegando o jeito de lembrar disso, né? De assimilar esses símbolos. Eu dei também como dica para vocês desenharem uma mandala vazia, desenhe a mandala, divide ela em 12 partes, né? Divide aqui, aqui, assim, e em 12. E aí vocês vão colocando no lado de fora os símbolos dos signos. Na parte de dentro, essas divisões são as casas. E dentro dessas casas vão ter os planetas. Então, esses planetinhas aqui, quem são eles? Vênus, beleza, Vênus está aqui. Marte, ok. E Sol, não. Esse símbolo aqui não é do Sol. Esse símbolo aqui é de outro planeta. Então, vamos lá. O Sol é qual símbolo? É esse daqui, tá? Vênus, tá ali, beleza. Urano, aqui. Esse daqui é de Urano. Então, Vênus e Urano temos. Sol, já vimos que não, né? Sol tá aqui, então também não é esse. Então, é a última alternativa. Vênus, Marte e Urano. A C seria a correta. Próxima questão. Observe a imagem abaixo e indique o que os símbolos circulados indicam. O que os símbolos aqui, o que está sendo circulado aqui? Os símbolos dos signos. Essa primeira questão aqui, ó, os signos. Por que não é as casas? Lembra que as casas a gente falou que é a divisão de dentro? São as fatias que parecem essas fatiazinhas de pizza? Então, aqui é as casas, aqui eu tenho signos. Então, não são as casas, são os signos. Os planetas é o que está dentro, que é o que a gente acabou de ver lá na outra questão, né? Então, esses símbolos aqui de fora são os símbolos dos signos. Observe a imagem abaixo e indique o que as partes circuladas indicam. Agora sim a gente tem as casas. Por quê? Porque olha só, eu não estou circulando aqui, ó, desse tracinho até esse tracinho aqui. E aqui, ó, passa um pouquinho, tem esse outro tracinho aqui do lado, aqui também. Aqui, ó, não tá abrindo aqui e aqui. Eu não tô pegando uma fatia inteira dessas fatias de pizzas que eu tenho dentro do mapa. Então, aqui a gente tá sublinhando as casas. Uma outra dica que eu deixei para vocês lá na aula complementar e que aqui eu tô mostrando. Eu sublinhei esse númerozinho 12. O que é esse númerozinho 12? É porque essa casa aqui é a casa 12. Aqui eu sublinhei o 8. Então, essa casa aqui é a casa 8. Então, aqui a gente tá falando das casas. Isso daqui tá errado, tá, gente? Eu deixei aqui, mas assim, ó, eu vou até excluir já pra... Ó, essa opção 4 aqui não tem, tá? Foi erro mesmo de digitação. Mas, enfim,
Aqui, os signos não seria porque os signos é o que está fora do mapa, né? As casas, que é a resposta correta, e os planetas são os símbolozinhos que a gente viu aqui dentro. Observe a imagem abaixo e indique a alternativa correta. A pessoa tem 2 signos de câncer no mapa. Tá, vamos com calma. Lembra que a gente falou que a gente tem os 12 signos dentro do mapa astral, né? E a gente tem esses 12 signos aqui, ó, na parte externa, nessa parte de fora do mapa, que vai fechar a mandala toda, né? Então, eu tenho Virgem aqui, tenho Leão aqui, Câncer, Gêmeos, Touro. Quando eu digo que eu tenho 2 signos de Câncer no mapa, seria como se eu tivesse, por exemplo, Virgem aqui, Leão, Câncer, Câncer, Gêmeos, Touro. Isso não acontece. Por que não acontece? Porque a gente tem os 12 signos, cada um uma vez. Cada um a 30 graus desse mapa astral. Então, eu não teria como ter Gêmeos aqui e Gêmeos aqui de novo. Eu tenho como ter 2 casas no mesmo signo. Eu tenho como ter a casa 10 abrindo em Câncer e a casa 11 abrindo em Câncer também. Tá vendo que esse tracinho, que é o tracinho que abre a casa 10, tá passando por Câncer? E esse tracinho, que é o tracinho que abre a casa 11, tá passando por Câncer também? Então, eu tenho 2 casas em Câncer, mas eu não tenho como ter 2 Câncer dentro do mapa astral. O signo de Câncer, ele corresponde a 30 graus. Ele vai ter esse único espaço dele aqui, ó. Aqui ele termina. Não tem Câncer aqui e Câncer aqui, né? Depois de Câncer, a gente vai ter Gêmeos aqui, tá bom? Então, a pessoa tem 2 signos de Câncer no mapa? Não. A pessoa não vai ter mais de um signo ali. A pessoa tem o Mercúrio e Urano em Câncer. Vamos lá para os símbolos dos planetas. Ela tem Mercúrio está aqui, o Urano dela está em Touro, ó. Não está em Câncer. Então, não é essa a questão, né? A pessoa tem 2 casas abrindo em Câncer. Então, essa é a correta. Porque se a gente olhar, a casa 10 dela, o tracinho da casa 10 tá abrindo em Câncer e o tracinho da casa 11 tá abrindo em Câncer também. E aqui a gente fecha, né? Fechamos nosso questionário. Anotem as dúvidas que ainda tenham ficado, como eu sempre falo, essa parte de entender a estrutura do mapa, a organização é muito importante. Então, anotem isso para a gente ver na live o que ainda tenha ficado de dúvidas. E assim, façam uma mandala. Se vocês quiserem fazer lá no Google Docs, no Paint, ou para quem gosta mais de papel, de repente desenha no caderno, mas façam, desenhem os símbolozinhos dentro, como a gente mandou lá no PDF, desenhem as divisões das casas, né? Façam ali, divide em 12 partes, faz o círculo, divide em 12 partes esse círculo. Cada parte dessas vai ser uma casa. E aí você coloca do lado de fora os símbolos dos signos, tá? Se vocês quiserem ficarem com dúvida nessa montagem ou em alguma parte, a gente pode fazer também na live. A gente faz ao vivo junto, tá? Vejo vocês na live. Até mais. Beijinho. Tchau, tchau.